Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Alves e nós vamos então agora para a quinta mensagem da nossa série 40 dias de oração, o poder que move o mundo. Já estamos na quinta semana e nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por todas as orações que nós já aprendemos, os modelos de oração que nós aprendemos já durante todas estas semanas. Oração do Pai Nosso, oração por sabedoria, oração pelas bênçãos de Deus. Semana passada aprendemos a oração de rendição, a oração que Jesus orou no Getsemane e como orarmos para nos rendermos diante da presença de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Meu desejo, a minha oração e a minha expectativa é que esses modelos de oração estejam servindo para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o seu momento de oração diante da presença de Deus. Veja bem, todos esses modelos de oração você pode utilizar nos seus momentos de busca da presença do Senhor. Uma das razões pelas quais estas orações estão na palavra de Deus é para nos ensinar sobre o que devemos orar, sobre o que precisamos orar e como que estas orações acessam, vamos dizer assim, o coração de Deus, trazendo a bênção e a resposta de Deus para a nossa vida, mas acima de tudo, elas vão nos moldando e nos adequando ao querer e à vontade de Deus. E hoje eu também quero trazer para você mais um modelo de oração e o nosso tema de hoje é orando por uma nação em crise. Então, orando por uma nação em crise. Como devemos orar quando uma nação está vivendo momentos de crise, uma cidade, uma sociedade está vivendo um momento de crise? E oração por uma nação em crise é algo muito oportuno para os dias em que nós estamos vivendo, porque não somente o Brasil, mas o mundo ainda vive os impactos desta crise que atingiu o mundo todo, desta pandemia, e nós precisamos entender, queridos, que a oração deve ser o ponto de partida de todo o processo de resoluções de crise, seja qual for a esfera da nossa vida, principalmente quando estamos falando de uma crise, e já não é só uma crise nacional, como eu disse, é uma crise mundial, e o que nós mais precisamos como igreja, como povo de Deus, aliás, o que nós mais precisamos como nação, como seres humanos, é nos rendermos diante da presença de Deus para buscarmos ao Senhor nosso Deus. Então eu quero ler aqui com você o livro de Neemias, capítulo de número 4, capítulo de número 1, melhor dizendo, do versículo 4 até o versículo de número 11. Neemias, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Estes versículos, eles vão nos mostrar a oração que Neemias fez diante da presença do Senhor. Diz assim: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei
e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Bom, se você talvez não tem muita familiaridade com o que está acontecendo aqui no livro de Neemias, eu quero trazer para você uma explicação básica para depois estudarmos de maneira mais detalhada a oração que ele fez. Mas Neemias foi um homem que Deus usou para reconstruir a cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém, nos dias de Neemias, capital de Israel, capital de Judá, ela foi invadida pelos seus inimigos, que invadiram a cidade, destruíram a cidade, levaram boa parte do povo em cativeiro, e o restante dos moradores que ficaram, que não foram levados para o cativeiro, estavam vivendo em um contexto e uma realidade muito difícil. A Bíblia diz que Neemias, mesmo sendo filho de israelitas, filhos de judeus, vamos assim dizer, ele não morava em Jerusalém. A Bíblia diz que ele estava na cidadela de Suzã, na época em que ele estava vivo. A palavra de Deus nos diz que Artaxerxes era o rei que dominava, não é, aquela região. Então Neemias, ele não estava em Jerusalém, ele estava numa das cidades do império. Ele diz a cidadela de Suzã, e ele era um homem de confiança do rei, ele era copeiro. O que era o copeiro? O copeiro era aquele homem de confiança que estava diante dos reis, e a função de copeiro era, antes que o rei experimentasse qualquer bebida, o copeiro primeiro tinha que experimentar, tinha que preparar as bebidas. Por quê? Se tivesse qualquer tipo de problema com a bebida, se ela tivesse algum tipo de veneno, se ela tivesse algum tipo de complicação, o copeiro sempre estava expondo primeiro a sua vida, não é? Era como se fosse um protetor para que não houvesse um assassinato para com o rei. Além disso, ser copeiro também era ser uma pessoa de extrema confiança. Uma pessoa, para ser copeiro do rei, passava por testes de credibilidade muito grande. E o copeiro era quase que um confidente do rei. Os reis confiavam nos copeiros, conversavam com os copeiros, muitas vezes falava da sua vida particular, segredos da sua vida com o copeiro. Então Neemias era um homem de muita confiança do rei Artaxerxes. Mas a palavra de Deus nos diz que a principal obra que Neemias realiza é quando ele retorna para Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que ele vai reconstruir não somente a cidade, mas também a sociedade de Jerusalém. Se você ler todo o livro de Neemias e todo o livro de Esdras, você vai ver que houve uma reconstrução não somente das estruturas físicas da cidade, mas da própria sociedade de Jerusalém. Eles conseguiram colocar o povo de volta diante da presença de Deus, para que a bênção de Deus voltasse então a ser estabelecida naquela cidade. Foi um grande desafio, porque ela tinha sido destruída, ela tinha sido devastada, e o povo estava humilhado e desolado. E o texto vai nos dizer, não é, no capítulo de número 1, nos versículos de 1 a 3, nós vamos observar agora, que Neemias recebe um relatório de como que estava a situação do povo. E o relatório que ele recebe é um relatório muito desanimador do que ele tinha recebido, da situação que estava o povo dele, a família dele, aqueles da família dele que ainda estavam em Jerusalém. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã,
Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá. Então, o irmão de Neemias veio de Judá, veio de Jerusalém, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, isto é, os sobreviventes do cativeiro, e também como que estava a cidade de Jerusalém. E Neemias vai dizer o seguinte: quando eu perguntei para eles como estava a cidade e as pessoas da cidade, eles me responderam assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas destruídas pelo fogo. A situação do povo: sofrimento e humilhação. A situação da cidade: muros derrubados e portas queimadas. Então, além do povo estar numa situação difícil, uma pobreza muito grande, uma cidade, a principal proteção de uma cidade eram os muros e as suas portas. Uma cidade sem muros e uma cidade sem portas era uma cidade totalmente vulnerável a qualquer tipo de invasor, seja de pessoas, seja de animais. E a palavra de Deus nos diz que aquela notícia desanimadora trouxe um impacto sobre a vida de Neemias. E com o resultado daquele relatório, a Bíblia diz que ele se colocou diante de Deus em oração. E o versículo de número 4 diz então: quando ouvi essas palavras, sentei-me, chorei, passei vários dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha os verbos: sentei-me, é como se ele tivesse perdido as forças nas pernas; chorei, lamentei, jejuei e orei. Ao receber as notícias de como estava a situação da nação, é dessa maneira que Neemias ele reage. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós: qual tem sido a nossa situação ou a nossa reação diante dos relatórios desanimadores da nossa sociedade? Todos os dias nós estamos recebendo relatórios, todos os dias nós recebemos notícias, todos os dias atualizações dessa crise, dessa pandemia, deste vírus. E isso tem suscitado muitas reações. Uns ficam desesperados, outros ficam com medos, outros estão ignorando, outros pegam os números e usam como armas para argumentos políticos, estão politizando, vamos assim dizer, toda essa situação, usando as redes sociais, usando todos os meios para emitir todos os tipos de opiniões. Mas aqui eu gostaria de trazer para você, para nós, para aqueles que conhecem a Deus, ao ouvirmos notícias desanimadoras, relatórios desanimadores, ao ouvir notícias que possam trazer sobre você um estado muitas vezes de desânimo, um estado de entristecimento, a sua reação não é entrar em desespero, a minha e a sua reação não é sair rebatendo, a minha e a sua reação deve ser se colocar diante da presença de Deus, chorar, lamentar. A Bíblia diz que Neemias foi jejuar e foi orar. Ele não foi jejuar e orar para mudar Deus. Nós precisamos tirar da nossa mente, queridos, que nós oramos e jejuamos para mudar Deus. Não. A razão pela qual nós oramos e jejuamos é para que nós estejamos sintonizados com a vontade de Deus. Neemias, ele tinha algo grande para realizar. Ele foi a pessoa que Deus usou para ir até Jerusalém e restaurar toda aquela cidade. Mas antes de começar a fazer alguma coisa por aquela cidade, alguma coisa por aquela sociedade, ele foi buscar a Deus por toda aquela situação. Ele foi se colocar diante da presença de Deus para que ele recebesse ali clareza, revelação, discernimento de Deus, para que ele pudesse tomar as decisões certas, as decisões corretas, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus.
Muitas vezes nós já queremos sair fazendo as coisas, emitir opiniões, fazer um monte de coisas, sem primeiro orarmos a Deus para entender o que Deus quer que a gente faça. Então, se nós queremos sermos parceiros de Deus, instrumentos de Deus para a reconstrução das nossas cidades, da nossa nação, do mundo, para a reconstrução dos muros que estão caídos, das portas que estão queimadas na nossa cidade, na nossa sociedade, a primeira coisa que eu e você precisamos é nos colocar diante da presença de Deus, em oração, em jejum, em choro, em lamento e dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer que nós façamos? Então agora vamos ver como que foi a oração de Neemias e como nós devemos orar por uma nação que está em crise. Primeira coisa que Neemias faz, ele reconhece a grandeza de Deus. Mesmo diante de toda aquela situação, mesmo diante de todo aquele quadro desolador, Neemias, ele não reduz Deus àquela situação. Neemias não questiona dizendo: se Deus é grande, por que é que isso aconteceu? Se Deus é grande, por que toda essa situação está acontecendo? Irmãos, diante de quadros desoladores, diante de quadros desafiadores, quando nós começamos a querer comparar Deus com a situação e até questionar se realmente Deus é Deus, por que que isso aconteceu? Nós estamos diminuindo Deus, nós estamos querendo restringir Deus ao tamanho do problema da crise. Não que esse problema seja pequeno, não que essa crise não signifique nada, mas o nosso Deus, ele é maior do que toda e qualquer crise, toda e qualquer situação. Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus da história. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Nós não podemos querer agora diminuir Deus e restringir Deus diante de uma situação que está acontecendo, porque eu tenho repetido isso aqui frequentemente. Essa crise que aconteceu no mundo não foi o único problema que o mundo passou, não foi a única crise mundial que o mundo passou, não foi a única situação desesperadora que o mundo passou. Não, queridos. A história humana é marcada por situações e realidades que vêm acontecendo na vida humana, muito em consequência do próprio pecado do ser humano. E em todas elas, Deus, de alguma maneira, mesmo que a gente não perceba, Ele está agindo. Ele está agindo. Versículo de número 5 do capítulo 1, Neemias diz na sua oração: Então disse eu: Senhor, Deus do céu, Deus grande, temível. Olha que interessante. Neemias, ele está reconhecendo que Deus é o Deus dos céus, que Ele é grande, mas que Ele é um Deus temível. Quando Neemias está falando aqui que o nosso Deus é um Deus temível, ele está dizendo que Ele é um Deus que nós temos que levar em consideração com respeito e com temor. Há muitas pessoas que tratam Deus com desdém, como se Deus fosse o seu igual. Mas Neemias está dizendo: este é um Deus temível, esse é um Deus grande. Quando você parar para pensar da grandeza de Deus, isso tem que trazer um temor reverente no meu e no seu coração, queridos. Mas Ele também é um Deus fiel à aliança, misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Olha os atributos de Deus que Neemias ressalta aqui nesse texto. Dos céus, Ele é Deus do céu, Ele é Deus grande, Ele é temível, Ele é fiel e Ele é misericordioso. Como que nós temos que orar pela nossa nação? Em primeiro lugar, se coloque diante da presença de Deus e não atrele Deus, não reduza Deus ao problema que nós estamos vivendo, mas comece a exaltar a grandeza de Deus. Comece a exaltar a grandeza de Deus, não para tornar Deus grande, mas para que você crie na sua mente, no seu coração, a consciência da grandeza de Deus. Irmãos, há muitas pessoas hoje que estão conscientes da grandeza, do aspecto terrível da pandemia, porque elas alimentam todos os dias a sua mente e o seu coração com as informações
do tamanho e dos impactos desta pandemia. Eu quero desafiar você a começar a alimentar a sua mente e o seu coração com a grandeza de Deus, para que você tenha uma tomada de consciência de que, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, o nosso Deus é maior, aleluia, Ele é poderoso, soberano e verdadeiro. Quando nós oramos exaltando a grandeza de Deus, nós estamos criando dentro de nós uma consciência dessa grandeza. É o que Neemias fez. Segundo lugar, Neemias pede para que Deus esteja atento às suas orações. Neemias diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Neemias está dizendo: Deus, atenta para a minha oração. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos, porque eu estou me comprometendo com essa oração. Não é aquela oraçãozinha que a gente faz antes da refeição. Não tem problema nenhum orar antes da refeição. Não é aquela oraçãozinha que a gente faz quando faz antes de dormir. Neemias está dizendo: Deus, o que eu vou conversar com o Senhor aqui agora é algo muito importante. E eu preciso, Senhor, da sua atenção. Comece a pensar numa pessoa que é uma grande autoridade. Comece a pensar numa pessoa hoje que tem muito pouco tempo para, vamos dizer assim, não tem praticamente tempo para perder. Uma pessoa assim, uma autoridade, uma pessoa que precisa, cuja vida demanda muitas coisas. Ao ter uma audiência com essa pessoa, você precisa ter muita clareza, você precisa ser bem pontual, você precisa ser muito claro naquilo que você vai dizer, para que aquela pessoa, ela possa prestar atenção no que você vai dizer, investir o tempo dela no que você vai dizer. Neemias sabe, conhece o Deus a quem ele está orando. E não é que Deus não tem tempo para nos atender, mas Neemias, ele diz: Senhor, eu vou tratar com o Senhor agora aqui um assunto extremamente importante, e eu peço a sua atenção, eu peço que o Senhor esteja com seus ouvidos abertos, com seus olhos atentos, porque eu vou orar aqui agora sobre o teu povo, o povo de Israel. Veja bem, Neemias está dizendo: Deus, o que eu vou estar orando é algo do seu interesse. O que eu vou estar orando é algo que interessa ao Senhor. Eu sei que o Senhor não quer que o seu povo continue humilhado. Eu sei que o Senhor não quer que Jerusalém continue destruída. Então eu vou agora orar a Ti em favor do seu povo. Eu sou parte desse povo. Mesmo não morando em Jerusalém, eu sou parte do seu povo. E eu estou orando por este povo, Senhor, dia e noite. Então eu preciso que o Senhor me ouça. Queridos, as nossas orações, elas precisam ter mais conteúdos. As nossas orações, elas precisam ter mais propósitos. As nossas orações precisam ter mais objetividade. Jesus disse que não é pelo seu muito falar com que você vai ser ouvido, mas é sobre o que você vai falar. Não é pelo muito do que você diz, mas é sobre o que você diz, sobre o que você ora. Para muitas pessoas a oração é enfadonha porque ela não tem propósito naquilo que ora. Neemias tinha um propósito claro pelo que ele estava orando. Número 3, Neemias intercede por sua nação. Versículo 6 ainda diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias está fazendo aqui uma oração de intercessão. O que ele está dizendo? Eu não vou orar por objetivos egoístas, eu não vou orar por projetos pessoais, eu vou orar pela coletividade. Senhor, eu estou orando por todo o povo. E como nós precisamos, queridos, de intercessores nos dias de hoje. Intercessoras.
Pessoas que estejam dispostas a abrir mão dos seus desejos pessoais, das suas necessidades pessoais e começarem a se colocar diante de Deus pela nação, pela igreja, pelos povos, pelas nações, pela cidade. Neemias aqui ele se destitui de qualquer tipo de desejo pessoal, mas ele coloca a necessidade do seu povo, do seu país, da sua nação em primeiro lugar. O apóstolo Tiago diz que o povo orava, mas não recebia, porque à medida que eles iam orando, eles oravam, mas não recebem. Vocês oram, pedem, mas não recebem. Vocês estão sempre orando, mas vocês não têm respostas das orações, porque aquilo que vocês oram, vocês estão apenas pedindo para gastar nos vossos próprios deleites e prazeres. Está na hora de nós pararmos de ficar orando somente pelas nossas necessidades pessoais e começarmos a orar pela nossa cidade, pela nossa nação e pedirmos a Deus pelo nosso povo. E sobre o que Neemias orava a Deus em relação ao povo? Em primeiro lugar, ele confessa os pecados do povo. O versículo 6 ainda diz: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias não estava lá em Jerusalém, mas ele agora se coloca no lugar do povo. Neemias talvez não tinha nem cometido os pecados pelos quais ele estava orando, mas ele se coloca como um representante do seu povo diante de Deus. Queridos, mesmo que nós não estejamos cometendo os mesmos pecados que a nação esteja cometendo, que as pessoas estejam cometendo, mas nós somos brasileiros, nós somos parte desta nação, nós somos parte da nossa cidade. Nós temos que nos colocar diante de Deus em favor da cidade e orar e pedir para que Deus tenha misericórdia pelos pecados que nós temos cometido. Porque numa sociedade iníqua, numa sociedade pecaminosa, quando a ira de Deus vem, ela vem sobre os bons e os maus, sobre justos e injustos. Nós precisamos entender isso. Neemias sabe que aquilo atingiria todas as pessoas por causa da situação de Israel diante da presença de Deus. E Neemias está dizendo: eu e o meu povo temos pecado contra ti. Crônicas capítulo 7, segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Segunda coisa, Neemias ele vai nominar os pecados. Versículo 7 diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, os teus decretos e as tuas leis. Neemias aqui está nominando, nós temos agido de maneira corrupta. Neemias está dizendo, nós somos um povo corrupto. Está na hora, queridos, de nós orarmos a Deus e dizer: Senhor, nós somos uma nação corrupta. O Brasil é uma nação corrupta em todas as esferas, política, social, jurídica, espiritual. Tem corrupção na política, tem corrupção na sociedade, tem corrupção no Palácio do Planalto, tem corrupção na Assembleia Legislativa, tem corrupção na Câmara dos Deputados, tem corrupção no Senado, tem corrupção no Judiciário, tem corrupção nas igrejas, tem corrupção entre pastores, tem corrupção entre padres. Todos os dias nós estamos vendo acontecer, que é uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para o Evangelho e para a causa do Mestre. Gente que se intitula pastor sendo preso, como recentemente aconteceu, por corrupção. Padre sendo denunciado e sendo preso recentemente por causa de corrupção. Isso é uma vergonha para a nação. Isso é uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para a causa do Evangelho, queridos. Está na hora de nós pararmos de achar que está tudo bem e nos colocarmos diante de Deus e dizer: sim, nós somos corruptos e nós temos envergonhado, nós somos
agimos de forma corrupta e de forma vergonhosa. Está na hora de nós quebrarmos o nosso orgulho, a nossa prepotência e nos humilharmos diante de Deus e dizer sim, somos corruptos e temos agido de maneira vergonhosa. Caso contrário, não veremos a mão de Deus se mover. Para fazer esse tipo de oração, tem que ter coragem. E Neemias diz, nós não temos obedecido mandamentos, decretos e leis. Como é que nós queremos que a bênção de Deus venha sobre uma nação, se nós somos uma nação que todos os dias desobedecemos os mandamentos, os decretos e as leis que Deus estabeleceu? E aqui, qual é a lei de Deus? Neemias está dizendo, aquilo que Deus deu a Moisés, que é a palavra, as leis, os decretos de Deus. Neemias diz, não tem como uma nação se sustentar se ela quebra mandamentos, decretos e leis. Não tem. Então Neemias, ele nomina. Quando nós formos orar, queridos, nesta semana, se for orar pela nação, nomine os pecados, nomine. Não é que Deus não saiba, mas é para que a gente tenha consciência de que pecados são e o quão terríveis eles são para a nossa nação e o quanto eles podem atrair a ira e o juízo de Deus para uma nação pecaminosa. Mas em quarto lugar, Neemias também, ele traz à memória as promessas de Deus. Se por um lado ele reconhece os pecados, ele nomina os pecados, ele também reconhece que apesar de tudo, Deus tem promessas para o seu povo. Olha o que diz o versículo 8 e 9, é extraordinário. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, olha o que Deus disse para Moisés, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, olha a promessa, enquanto vocês forem infiéis, vocês vão sofrer por causa disso. Mas, se vocês se voltarem para mim, olha aí, se converterem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, e se vocês colocarem em prática esses mandamentos, mesmo que vocês estejam espalhados para os lugares distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Por que Neemias está orando sobre isso? Porque Neemias sabe que a razão pela qual ele não está em Jerusalém, mas está ali no país onde está, é que por causa do pecado de Israel, os judeus foram espalhados, eles foram capturados pelas nações, e eles estavam espalhados por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus permitiu que eles caíssem nas mãos dos seus inimigos, e eles foram levados para diversos países, e Deus está dizendo, mas se vocês se voltarem contra mim, obedecerem os meus mandamentos, e vocês praticarem a minha palavra, eu vou trazer vocês de volta para o lugar de vocês. Promessa de Deus. Nós temos sim que reconhecer a grandeza de Deus, confessar os nossos pecados, mas saber que o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia e que se nos voltarmos para Ele, as promessas dEle se cumprirão sobre a nossa vida. Você sabe o que é avivamento, queridos? Avivamento é quando nós nos voltamos para Deus e Deus derrama sobre nós tudo aquilo que Ele prometeu que derramaria se servíssemos e glorificássemos o nome dEle. E em último lugar, Neemias pede para Deus atender a oração daqueles que o temem. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer ao teu nome. Olha o que Neemias está dizendo. Senhor, eu sei que o Senhor tem prazer, o Senhor atende a oração daqueles que têm prazer em temer o teu nome. Nós precisamos de temor a Deus, queridos. Precisamos ter reverência pelo nosso Deus. Neemias é essa pessoa que teme a Deus, sabe quem Deus é, tem consciência da grandeza de Deus. E ele então está se colocando diante de Deus. E sabe o que acontece? Depois que ele levanta desta oração, depois que ele passa todo aquele processo de oração, e não foi um dia só não, foram meses de oração. Depois de meses de oração, esse tipo de oração aqui, Deus vai abrindo portas para que
tudo aquilo que Neemias tinha planejado durante aqueles meses seja concretizado etapa após etapa. E Deus usa ele de maneira poderosa para que ele pudesse reconstruir não somente a cidade de Jerusalém, mas o povo de Jerusalém. E o primeiro desafio que ele tinha era ter que comparecer diante do rei dele, do chefe dele, e pedir para que o chefe dele liberasse ele e enviasse recursos para que ele fosse até a cidade de Jerusalém reconstruir a cidade. E sabe o que aconteceu? Deus trabalhou no coração daquele rei que nem temia Deus. E aquele rei liberou Neemias e ainda deu recursos para que ele levasse com ele. E deu cartas de recomendação para que por onde ele passasse, além de ele estar em segurança, tudo que ele pedisse, as pessoas liberassem para ele. Irmãos, em questão de segundos, Deus pode realizar algo que nós estamos tentando resolver com as nossas próprias forças há muito tempo. Amém, queridos? Receba essa palavra de Deus para o seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida.